Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta em Lisboa para variar frio. Temperatura agora até vou conferir aqui, porque nem eu sei de cabeça. Tava vendo hoje mais cedo. Acabei de novamente gravar um Puxa no Fio com Felipe Barros e Kim Paim. E o Trielli, óbvio. Ó, estão agora... Sensação térmica de 6 graus, são 11 da noite. É por isso que não tem outros ovos Benedict, mas é que o Geoeconomia Semanal, ele dá um trabalho, meu cara, que você não tem ideia, porque a gente tem que atualizar as coisas e pensar tudo em uma semana. Mas o chefe mandou, né? Se o chefe mandou, ele tem que fazer. É assim a vida. Essa é a vida. Mas, enfim, o fato é que a semana começou muito animada, até porque o Trump começou muito animado. Aliás, o homem está com uma energia impressionante. O cara começou com a corda toda, algumas medidas bastante significativas, outras meio de efeito moral, falaremos de ambas, mas o fato é que o Trump começou com bastante energia e a pergunta é se ele realmente começou com essa energia toda, não só para garantir uma vantagem competitiva para os Estados Unidos, se vai realmente encarar a China, desidratar a Europa, vai desidratar a Ásia e realmente puxar os mercados e as manufaturas e a indústria para dentro dos Estados Unidos, ou irá continuar seguindo por outro lado um plano tecnocrata. Realmente ele está livre desses neocons, dos wokes. O que está acontecendo no governo Trump? Ele irá investir de fato numa nova ordem, em uma nova governança global que dê mais poder para os indivíduos? Vai reformar as instituições ou a gente vai cair de fato no modelo defendido pelos tecnocratas e pelo deep state americano? Não são coisas simples, não são óbvias. Gostaria muito de ver que, ou de analisar que a gente vive, né, no maniqueísmo simples de dizer esse cara é o bom, esse cara é o mal, mas as coisas não são assim na geopolítica e na geoeconomia principalmente. As coisas não funcionam dessa maneira. Assim como nós temos uma direita globalista, sim, nós temos uma direita globalista no Brasil, o Trump também corre sérios riscos aí de uma influência tecnocrata. Mas enfim, ele começou com muita convicção, muita energia, né, e ofuscou realmente as elites tecnocratas de Davos, pelo menos as globalistas ligadas à CIA, né, a turma lá do Schwab. Mas o fato é que ele tem se aproximado, sim, da força militar do Pentágono, e isso é uma coisa que já vinha sendo dada antes mesmo das eleições, e por isso que as Big Techs foram e migraram para apoiar o Trump, o que foi decisivo para mim nas eleições americanas. O fato é que hoje o Trump, meu caro, é indiscutivelmente uma expressão política do Pentágono, e isso que está sendo ordenado, e é por isso que é importante a gente começar pelo plano que ele lançou, que é o Stargate. Vamos lá, vamos ser sinceros, um plano de 500 bilhões de dólares, 500 bilhões, meu caro, em infraestrutura de AI, que foi anunciado pelo Trump, junto com Larry Ellison, da Oracle, o Masayoshi Son, do SoftBank, e a turma lá do Sam Altman, né, da OpenAI, não é um plano que se faz em 3, 4 dias de governo. É uma coisa que vem sendo conversada, pensada há algum tempo e é de um tamanho relevante. Só para a gente ter ideia, nós estamos falando de algo próximo de 10 vezes o de tamanho, 10 vezes mais do que o CHIPS Act lá do Biden, que era de 52,7 bilhões de dólares e já era dinheiro pra caramba. O Trump lançou um negócio 10 vezes maior do que o nosso queridíssimo Biden. Foram 500 bi, meu caro. É de muito dinheiro. E a ideia são para data centers e sistemas de tecnologia para inteligência artificial. Já existe um primeiro data center, tá, que eles estão colocando no Texas, mas serão feitos mais 20 outros para inteligência artificial. E desse processo, eles retiraram, que é bastante interessante, a ideia da engenharia social woke, que iria colocar diversidade, inclusão, índio pataxó, pauta queer, tudo isso foi retirado e o Trump focou na eficiência e na velocidade. Isso é um dado importante. Trump quer lançar esse plano do Stargate com eficiência e velocidade para que seja feito o mais rápido possível. Nesse
plano deles, o SoftBank vai coordenar o financiamento e investimento, que já tem dinheiro da MGX, lá de Dubai, como investidor, da NVIDIA, da Microsoft e do ARM, tá? Que também pertence ao SoftBank. E um investimento deste tamanho tem um lado que não deixa de ser importante, tecnocrata. A gente não pode esquecer do Sam Altman. E o sonho dele era exatamente criar uma inteligência que superasse a inteligência humana no sentido de revolucionar, inclusive, a tecnologia não, né, revolucionasse, obviamente tecnologia, mas revolucionasse a economia, revolucionasse a ciência, uma forma de pensar e reordenar a ciência que vai além da capacidade humana, de maneira que a própria AI revolucionasse a inteligência humana. Esse era o grande sonho do Altman. E, obviamente, isso passa a ser um problema na medida em que ele terciariza toda a ideia de ciência para uma máquina, o que levaria, por exemplo, à possibilidade do transhumanismo. É sempre preocupante, alguns associam essa teoria da conspiração, mas não é. Há uma batalha pelas mentes e o transhumanismo não deixa de ser uma forma, sim, real do que está sendo pensado há muito tempo pelo Altman. Aliás, tem livros que falam isso, né? Nós iremos alcançar, com esses modelos da inteligência artificial, nós iremos alcançar aí, por exemplo, a singularidade, onde o conhecimento humano iria atingir um nível basicamente infinito, tá? E, obviamente, isso seria feito por aí. Qual o resultado prático disso? Para alguns, sim, saúde, né, longevidade, viver para sempre, luta contra o câncer, mas a verdade é que também a IA poderia levar a otimizar operações de energia nuclear. E nesse primeiro ponto, eu falarei da saúde e das armas, inclusive da velocidade, como à medida que se tenta achar uma cura contra o câncer e etc., que alguns dizem que já existe, mas ou de outras doenças, né, nós iremos falar como as toxinas podem ser criadas nessa busca pela saúde. Mas eu queria falar sobre algo mais importante no curtíssimo prazo do ponto de vista geopolítico, não humano, que obviamente saúde é mais importante, mas é a AI militar. A IA, né? A inteligência artificial para fins militares. A ideia, meu caro, do Pentágono é exatamente retomar o poder em relação à CIA. E o Vale do Silício é altamente importante para que o Pentágono possa ganhar esse protagonismo que foi roubado pela CIA e que existe esse racha em que ficou entre Pentágono e CIA, que é um racha desde a sua fundação, falamos disso, falarei disso mais vezes em breve aqui no GEL, mas é porque são tantos eventos que não tem como não priorizar alguns em relação a outros. Daí é fazer vários programas durante a semana. Não vou falar isso, no editor vai mandar eu fazer, né? Não é fácil, para contar um pouco da história do mundo, né? E como o CIA e Pentágono foram importantes para capturar a Europa e principalmente como a CIA capturou a Europa através do Plano Marshall e também numa das maiores lavagens de dinheiro da história. Enfim, mas agora a ideia do Pentágono é exatamente moldar o Vale do Silício à sua imagem através do capital de risco. E essa é a principal plano de curto prazo que está rolando hoje nos Estados Unidos. Exemplo, você tem vários exemplos de empresas hoje de capital de risco que estão sendo moldadas para atender o Pentágono. Exemplo, a Unreal Industries, que são sistemas de armas autônomas, principalmente drones, e que hoje vale algo em torno de 14 bilhões de dólares. O mercado global de IA militar é estimado da ordem de 35 bilhões de dólares por ano. Tá? E que é um número alto, sem dúvida, mas quando você compara com os gastos de defesa no mundo, ainda até é pequeno. Os gastos globais de defesa do mundo estão na ordem de 2 trilhões de dólares, meu caro. Só os Estados Unidos, ele gasta algo em torno de 877, 900 bilhões de dólares em defesa, somente os Estados Unidos, ou seja, 40% de todo o gasto militar do mundo da indústria militar é dos Estados Unidos. Desses 900 bi são dos Estados Unidos. A OTAN inteira gasta 1,4 trilhões de dólares por ano, que inclui, obviamente, os Estados Unidos. O Brooklyn Institute, sim, o Brooklyn Institute é aquele instituto progressista
que remete ao tempo de vários fundadores ligados ao Partido Democrata Americano, Obama e alguns grandes aí ligados ao liberalismo, mas ele calcula, mas tem dados interessantes que eles produzem, eles calculam que haverá um aumento de 200% no gasto de defesa para inteligência artificial no mundo nos próximos anos. Quer dizer, é uma aproximação, então, que está sendo criada e importante das Big Techs, do Pentágono e com a visão de capital de risco. Ou seja, tudo isso porque é importante entender que o Pentágono volta a ter um papel relevante, o complexo industrial militar volta a dominar a agenda americana, principalmente junto com as Big Techs. É isso que tem por trás nessas valorizações do mercado de ações americano, mercado de ações americano, principalmente das famosas Sete Magníficas. Não estamos falando de uma meta que vai ser basicamente, vai ser uma valorização causada por publicidade do Facebook. A meta já não é isso há muito tempo, né? Assim como a grande maioria das empresas de tecnologia americana, as Big Techs, são empresas ligadas à indústria e ao complexo militar industrial americano. É disso que estamos falando, é isso que é o Elon Musk na SpaceX, na Starlink e agora nesses projetos da Stargate. E tudo isso está ligado a um fator também importante do sistema financeiro, que é o seguinte, meu caro, os Estados Unidos, e já falamos disso aqui no Geoeconomia, ele tem financiado o seu déficit via venda de ativos, não é mais via a venda de treasuries. Desde 2012, mais ou menos, nós vimos que os Estados Unidos pararam, né, de financiar o seu déficit através dos países e da venda de treasury. Quem tem financiado hoje é o sistema financeiro, são os bancos, e tem feito isso através da venda de ativos, principalmente ação de empresas. O investimento estrangeiro líquido nos Estados Unidos, e o que é isso? São ativos estrangeiros de propriedade de americanos, menos ativos americanos em posse de estrangeiros. Essa conta ela é negativa em 24 trilhões de dólares, o que significa que hoje quem financia o dólar e o déficit americano são os estrangeiros comprando ativos americanos. Ativos estrangeiros, né? Ativos americanos, perdão, de posses de estrangeiros são 24 trilhões de dólares maior do que os ativos estrangeiros de posses americanos. Isso é fundamental para manter o preço das Sete Magníficas, que viraram e estão virando exclusivamente para a produção, não exclusivamente, mas prioritariamente para a defesa, e isso fez com que houvesse uma injeção desde 2021 de 130 bilhões de dólares em capital de risco nos Estados Unidos, ou seja, investimento privado em defesa. As Big Techs voltaram à sua origem, que eram exatamente, sempre foram voltadas para a defesa. Quase todas as gigantes de tecnologia dos Estados Unidos têm origem e têm o seu DNA na indústria de defesa. É uma longa história de amor e ódio com o Pentágono. Ora eles se aproximaram, se afastaram e agora estão voltando. E o mais importante nessa história, que chama a atenção, inclusive é um aprendizado para o Brasil, é exatamente o fato de que essas gigantes de tecnologia criaram agora a ideia de capital patriótico. Tá? Se você pega algumas dessas empresas, sites, entra aí, por exemplo, American Dynamism, Special Comp Studio Project, Rebooting the Arsenal of Democracy, America Frontier Fund, o Americans Frontier Fund. Todos esses caras criaram a ideia de um capital de investimento patriótico para voltar a dar competitividade e principalmente tecnologia para a indústria de defesa nos Estados Unidos. Empresas como a Anduril, que eu falei que vale acho 14 bi de dólar, mas a Shield aí, a Skydio, ou Skydio, né? Skydio,
Scadio é porque o U pô, me confundo às vezes com outras línguas, mas Scadio, a Scale AI e a Palantir, ou Palantir, ela são empresas hoje de defesa na área de tecnologia. A grande, por exemplo, maioria tem investimentos de capital de risco de investidores, por exemplo, do Andreessen Horowitz, que é uma empresa que apoiou o Trump com bastante dinheiro em campanha, é um dos maiores investidores em Bitcoin dos Estados Unidos e do mundo, mas ela também investe na SpaceX, na Anduril, na Shield AI e na Skydio, tá? Ou seja, as Big Techs, e depois me corrigem na pronúncia, porque pode ser que não seja Skydio, e vocês vão brigar comigo, mas me corrigem que não tem problema nenhum, eu adoro. Aliás, comentem o programa, compartilhem, façam as pessoas entenderem de economia, dividam com seus amigos. Mas enfim, essas empresas, essas Big Techs, estão montando uma aliança estratégica, sim, com o Pentágono, e isso não deixa de ser preocupante. Por exemplo, recentemente, aí num do GEL, agora recente, alguém perguntou: Ué, Arthur, o Elon Musk não é um tecnocrata? Cara, não sei, mas parece ter o risco de ser, tá? E o Altman? Esse eu não tenho a menor dúvida que é um tecnocrata, né? E a ideia de transhumanismo, singularidade, não está ligado no final das contas, ao objetivo da própria inteligência artificial? Olha, talvez esteja. A gente tem que lembrar que a tecnologia, por exemplo, um dos objetivos da tecnologia, e isso está no Clube de Roma e está num livro chamado. Eu vou me lembrar do nome do livro aqui para vocês, vou achar, mas ele tá ligado ao Clube de Roma e deixa eu buscar ele rapidamente aqui para a gente falar desse livro, porque é um livro dificílimo de achar. Eu tenho esse livro, tentei comprar, indicar para um amigo meu, ele comprou num sebo espanhol, ficou felicíssimo depois de receber a notícia de que o livro não estava mais disponível, tá, para venda. Mas ele, deixa eu ver se eu acho para vocês, espera aí, papapá, atenção, atenção, deixa eu ver se a Amazon tá aqui, ó, Mankind at the Turning Point. Esse é um livraço, tá? The Second Report of the Club of Home, tá? Ou seja, este livro, tá? Que eu comento aqui do Mankind é um livro como diz os portugueses, fala exatamente dessa ideia, por exemplo, de juntar os Estados Unidos, o Canadá e a Groenlândia para montar um dos pedaços que nós chamamos de Technate, né? Nós não, aglomeração Technate, que eles chamaram de Technate e que era um dos braços dessas regiões da tecnologia que estava nesse livro da Technology Incorporated, lá, ou Technology Inc., que foi feito lá em 1933, que inspirou, inclusive, o Brzezinski no seu livro também Between Two Ages, quer dizer, Entre Duas Eras, né? E esses caras estão diretamente ligados a essa ideia de juntar esses três, o mundo em regiões, em reinos, para os que gostam de teologia, né? Mas estão ligados a isso. E é uma das preocupações que a gente tem, quer dizer, será que não estamos exatamente montando um braço tecnocrata, né, do mundo, né? E isso está ligado, sem dúvida, pode estar ligado a algumas preocupações da tecnologia que falam aí de algumas regiões. Por exemplo, a União Africana não seria uma região hoje tecnocrata, né? Não estaria centralizando o poder e dividindo em reinos? Ou o próprio Bukele, quando fala de uma união da América Central, né, apesar dele ter uma visão de uma política de combate à criminalidade de direita, mas uma união da América Central com o Technate, essa união da América do Norte, a União Africana, a União da América do Sul, a Eurásia, todos esses caras seriam reinos ou uniões regionais que montariam esse mundo federalista, que é um mundo planejado, de certa maneira, pelo o Clube de Roma e
pelos tecnocratas. Por isso a gente tem que ficar atento. Veja, não quer dizer que o Trump seja isso, mas a gente tem que ter cuidado com que ele não seja, o governo dele não seja contaminado por esses caras que ora estão à direita, ora estão à esquerda, mas estão lá infiltrados, né? Não tenha dúvida disso. Então, no final das contas, são governos que querem, de fato, suplantar a política ou o governo humano, por exemplo, pelas máquinas e talvez pela IA para criar um estado de vigilância, tá? Bom, esse conceito do TechNate dialoga diretamente com o Plano do Clube de Roma, tá? Que propõe essa regionalização do mundo, que é um sistema global adaptativo que dividiria o poder aí em blocos. É uma ideia que remete exatamente às visões do Brzezinski, do Kinsker, e que está ligado à dissolução dos Estados-nação, como os neoliberais sempre sonharam, também criando blocos geopolíticos controlados aí por tensões hegemônicas, né? A dialética, a síntese seria a, 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 a tensão entre Oriente e Ocidente, onde a síntese dessa tensão dialética seria um modelo tecnocrático, tá? Então estamos falando aí de algo que soa bastante orwelliano, meu cara, uma sociedade controlada por um sistema centralizado de gestão, tá? Que seria o TechNate, né? Uma mistura do Estado com a tecnologia e que, por fim, levaria a, a esse modelo que é o que a Technocracy Incorporated falou por décadas, com esse objetivo mesmo, que parece estar sendo mais vivo, né? Mais vivo do que nunca. Bom, quanto ao Elon Musk, e aí? Ele é ou não é? Que corte bom, né? E aí? Ele é ou não é? A gente não sabe. O fato é que ele tem feito muito para apoiar o discurso da liberdade. Sim, isso é real, tá? E tem sido uma figura muito importante nesse debate. Mas olhando de perto, sua pergunta, ele de fato está defendendo a democracia ou apenas uma reorganização ou reordenação global para, no fundo, alimentar um jogo tecnocrata? Um ponto curioso que não deixa de dar aquele pin na gente é que o Elon Musk, o avô dele, era o Joshua Haldeman, que foi um importante líder da Technology Incorporated. E ele, o Joshua Haldeman, é pai da Mayan Haldeman, que se casou com um cara chamado Errol Musk, que são os pais de Elon Musk. Pode ser uma mera coincidência histórica, porém, pode não ser, meu caro. Nós temos que entender que a ideia de um mundo dividido, como os liberais falam, entre o mundo livre e os totalitários do lado, é uma mentira. Aliás, o Eric Voegelin falava isso, que o mundo não é dividido entre liberais de um lado e totalitários do outro, né? O eixo do mal, como o Constantino fala, e o mundo livre. Isso é uma mentira, o Eric Voegelin desmente isso, e ele fala que o mundo é dividido entre todos aqueles que acreditam numa ordem transcendente e aqueles que não acreditam. Aliás, o liberalismo no Brasil virou isso, né? Virou privatização das empresas para o Partido Comunista Chinês através dos seus fundos soberanos. Enfim, é isso que eles defendem. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque até, na verdade, na sua essência, que não acredita numa ordem transcendente, não acredita realmente em Deus, não acredita no transcendental, ele quer implementar uma política planejada, onde a ciência é a sua religião, tenha fé na ciência, atenção, lembre-se desse lema, já ouvi em alguns lugares, seria governado por um mundo, por uma sociedade científica, que seria responsável por organizar e controlar a produção e distribuição de bens. E, aliás, um dos pilares desse sistema é a ideia, exatamente, de limitar o consumo energético individual, que está em moda agora, está em voga, exatamente isso. E a ideia é estabelecer um teto inegociável de energia que você poderia gastar para não prejudicar o planeta. Em outras palavras, uma versão do comunismo, só que traduzido em renda energética ao invés de renda monetária. E o mais interessante, o preocupante, é que essa técnica parece exatamente atravessar esses dois lados do espectro político. Ele está tanto na direita globalista liberal, quanto em setores de uma esquerda autoritária e totalitária, e geralmente é usado, né, como uma ferramenta para se alcançar o mesmo objetivo, consolidar esse regime tecnocrático que está nos liberais. Por isso, meu cara, é importante enxergar a tecnocracia
pelo que ela realmente é, que é uma ameaça à soberania das nações e à sua liberdade e à liberdade, portanto, dos indivíduos, das famílias. Ela é, de certa forma, uma irmã ideológica aí do comunismo com uma roupagem talvez um pouquinho mais moderna, tá? Enfim, a realidade, meu caro, é que hoje a gente tem que ter muita preocupação de não cair num modelo tecnocrata que gere esse tecnofeudalismo, é o sonho dos tecnocratas, tá? Enfim, o fato é que recentemente, quando você fala desse modelo de junção entre Groenlândia, Canadá, Estados Unidos, que estava na ideia do Clube de Roma, é uma ideia preocupante, mas está diretamente ligada hoje à energia. Como a gente já falou no último GEL, a Groenlândia ela tem um percentual bastante significativo aí de um pouco 1%, um pouco 3%, que é o que tem os Estados Unidos também de terras raras e que, portanto, é vital para a energia. Se você não viu, veja o último GEL. Tá? E o Trump teve uma ligação, perdão, uma conferência que foi muito ruim com a primeira-ministra da Groenlândia, porque a Groenlândia tem esse potencial energético não explorado, é verdade, que eu já falei no caso das terras raras, mas é pior, tá? Por quê? Porque a China tem projetos em cooperação na Groenlândia e principalmente projetos de mineração. Isso, meu caro, isso dói aos Estados Unidos. A China, então, tem perseguido, como eu disse, uma estratégia, tá, de controle sobre as cadeias de fornecimento globais e locais, tá, de produção, e tem usado dessa infraestrutura, exatamente utilizado dessa infraestrutura de portos, logística, que é o BRI, né, o Belt Road Initiative da China, para fugir das regras de mercado internacionais e colocar os seus interesses geopolíticos à frente, controlando, manipulando aí o mercado e manipulando os agentes para os seus interesses. Uma investigação recente, que aí o Trump tem razão nisso, é uma investigação feita pelo US Trade Representative, na seção 301 do Trade Act, mostrou claramente, é impossível não ler isso e não concluir que a China tem usado de práticas fora de mercado para dominar a indústria marítima global. A China hoje domina, meu caro, os oceanos. Para você notar o tamanho da importância da China no comércio marítimo, olha este gráfico bonitinho que conta exatamente, meu caro, o tamanho, né, da movimentação de containers na unidade que eles chamam de TEU, que é 20 Food Equivalent Unit. E a China produz algo em torno de 269, movimenta 269 milhões, tá, de 20 Food Equivalent Units. E os Estados Unidos movimentam apenas, como segundo colocado, que é também alto, mas 62 milhões quando você vê, muito pequeno em relação à China, depois Singapura, que são um dos portos mais importantes, com 37,7 milhões, depois Coreia e por aí vai. O fato é que os Estados Unidos representam um número muito pequeno em relação à China. A China hoje tem um poder marítimo, um domínio dos portos que é impressionante, principalmente como mostrou o Trade Act, né, da sua seção 301, uma manipulação, utilizando práticas fora de mercado para manipular o envio de cargas e tornar, sim, essas cargas e esse transporte seletivo, discriminatório e como um instrumento de geopolítica e de guerra furtiva, como nós já mostramos, já falamos aqui no GEO também o conceito dessa guerra furtiva. Então, tudo isso porque ela tem construído acessos à matéria-prima que não vão ao mercado e com a compra e o transporte acabam sendo subsidiados pelo Estado de maneira a transformar e a priorizar os seus interesses econômicos em tomar conta das estruturas das reservas ambientais, ao mesmo tempo, e commodities, ao mesmo tempo que também dominam os portos, como fez agora recentemente um mega porto no Peru, querendo transformar a América Latina numa nova Singapura, não a América Latina, mas o Peru, e usar, a partir do Peru, uma rota alternativa
para o Pacífico. Ou seja, meu caro, honestamente, hoje, nessas condições, é impossível competir economicamente com a China no setor marítimo. O seu market share, o seu percentual de mercado é maior, superior a 50%. Que tal? Só que metade dos bens, por exemplo, dos Estados Unidos e 70% do que é negociado globalmente ou transportado do trade global, do que é negociado globalmente, é transportado por navio, onde a China então manipula o preço e a disponibilidade dos portos, porque ela tem mais de 50% do comércio global. Só isso. Então, veja, o Trump ele entendeu esse modelo e entende a força do domínio da logística marítima que a China acabou tendo. E o Trump, então, obviamente, se preocupa, claro, com o Ártico, se preocupa com a Groenlândia, mas principalmente por causa dos projetos de mineração e de transporte, ele entende que a China não pode tomar conta da Groenlândia, também por causa dos metais de terras raras. Mas também não pode perder o último e mais importante acesso ao Pacífico, que é feito pelo tal Canal de Panamá, que ele resolveu tretar. É por isso que o Trump já chegou tretando com a Groenlândia, com o Canadá e com o Canal do Panamá. Tudo só por isso, porque ele entende hoje que dentro do modelo de industrialização dos Estados Unidos, o Canal do Panamá, que é o acesso ao Pacífico, é absolutamente relevante para competir com a China nesse critério específico de market share marítimo, que ela tem mais do que 50% do domínio dos portos no mundo, e o trade global é dessa ordem, 70% dos Estados Unidos, né? E, enfim, e mais da metade, desculpe, dos Estados Unidos, 70% do trade global é feito pelo setor marítimo. Ou seja, a China é absolutamente hoje o país que domina os mares. Por isso, Trump entendeu que ele precisa, para manter o seu déficit, financiar o seu déficit, utilizar da venda de ativos, quais de tecnologia, inteligência artificial, para poder trazer as indústrias para dentro dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que começa a recuperar a logística marítima do mundo, tá? Por isso que ele não tem como perder o Canal de Panamá. Mas, honestamente, meu caro, sendo muito sincero, não tem como, não existe argumento jurídico internacional para o Trump retomar o Canal de Panamá sem ser através de uma ilegal de acordo com as regras internacionais. Porque o Canal de Panamá, ao contrário do que o nosso Laranjão tem falado, nunca foi dos Estados Unidos. Ele foi arrendado, é verdade. E é um dos feitos mais notáveis da humanidade em termos de engenharia. Tá? Ele conecta, como eu disse, o Atlântico ao Pacífico desde 1914. A primeira tentativa de criar esse canal foi em 1880, com Ferdinand de Lesseps, eu acredito, que era o cara que fez o Canal de Suez, mas eles não tinham a mesma tecnologia para permitir o Canal do Panamá. Em 1889, 9 anos depois das tentativas, do início das tentativas do Ferdinand, já tinham morrido mais de 20.000 trabalhadores no Canal de Panamá, porque não havia tecnologia para fazê-lo. Em 1900, então, começou a Colômbia, que era dona dessa região, ela negou o arrendamento aos Estados Unidos. O resultado, meu cara, é que em 1903, então, os Estados Unidos apoiaram a independência do Panamá para se livrar da Colômbia, para conseguir arrendar. Fizeram um tratado de Raibuno-Varela, acho que é isso, e construíram um acordo para operar, construir e defender o Canal de Panamá. Nos anos 60, então, eles tentaram levar isso na mão grande, o que gerou uma enorme tensão política, porque eles construíram o canal, foi uma obra fantástica, sem dúvida nenhuma, mas em 77, então, chegaram a um acordo, o Tratado de Torrijos, que previu, então, na época, Torrijos-Carter, né, foi o tratado feito pelo Carter, mas que previu uma gradual transferência, então, do Canal do Panamá para o Panamá, que já tinha sido independente desde 1903, e que sentiu que os Estados Unidos estavam doidos para passar a mão no Canal do Panamá. Enfim, eles fizeram um arrendamento, construíram, arrendaram e depois entregaram como era previsto. O fato é que o Canal do Panamá se propõe a ser neutro politicamente.
tá? Diz aqui: "Estou aqui para servir o mundo", aliás, esse é o lema do Canal do Panamá. Só que, essa transferência que começa em 77 e termina em 1999. Agora, é claro que o Canal de Panamá não só tem um aspecto geopolítico importante, mas ele tem um lado emocional para os americanos, tá? Ele é um símbolo dessa força tecnológica americana que foi capaz de construir o canal, a despeito, por exemplo, da falha de vários outros engenheiros do passado, que geraram 20.000 mortes, mas os Estados Unidos conseguiram. E hoje pela região passa 5% do comércio marítimo, sendo que 60% desse comércio é originado e destinado aos Estados Unidos e 20% é para a China. Ou seja, meu caro, é vital para a sobrevivência americana o Trump tomar o Canal de Panamá, mas não fará isso sem ser via uma, de fato, agressão ilegal, e não tem muito jeito. Agora, ele pode usar guerra de tarifas? Pode tentar fazer guerra de tarifas. Será bem sucedido em fazer tarifária para começar a dificultar o comércio? Existem vários problemas. Por exemplo, a gente viu que ele recentemente fez mais uma sanção, né? Já largou com mais uma sanção dentro da Rússia. O fato é que toda vez que no petróleo russo, toda vez que ele faz uma sanção ao petróleo russo, quem se dá bem é a China, porque ele acaba sancionando indiretamente a Europa, aumentando o custo de energia europeia. A Rússia já está vendendo para a Índia e para a China, só que a China já está tomada de petróleo. Vem mais petróleo, ela fala: eu compro, mas mais barato. Mais barato. Então isso só melhora a competitividade das indústrias chinesas. E ele, como não domina ainda a logística completa, ele passa por um problema gravíssimo de apenas melhorar a competitividade chinesa em relação à indústria americana. Por isso é que também o Trump está dizendo o seguinte: vamos baixar de forma geral o preço do petróleo, porque não pode ser essa arbitragem, onde o preço de mercado para os países europeus e próprios Estados Unidos, mas ele é exportador, é um, e aqui nos sancionados acaba sendo outro, e a China comprando desses caras. Ao mesmo tempo que ele precisa voltar a baratear o custo da energia para diminuir a inflação do povo americano e ajudar as Big Techs, meu caro. Lembre-se que a Big Tech está construindo o Stargate, são 20 e tantos projetos de data centers, e vai precisar de muita energia. Então, a jogada de baratear o custo de energia para os Estados Unidos é relevante, porque apesar de ele ser um exportador e ele receber menos, ele terá um benefício generalizado em função da redução do preço de energia, o que irá ajudar e muito os europeus e os americanos, de maneira que melhorará o nível da classe média e baratear o custo para as Big Techs operarem os seus sistemas de inteligência artificial. Trump começa essa semana fazendo esse movimento muito claro de que ele utilizará da sua maior arma, que é de fato, o Pentágono, junto com as empresas de tecnologia, para acelerar a produção tecnológica americana. Não por menos, você teve uma reação da China que provocou a queda, por exemplo, das ações aqui da NVIDIA em 13% logo de cara. Não sei como vai terminar a semana quando sair o programa, mas de fato você começa a ver uma briga tecnológica sendo jogada, porque é ali que está sendo financiado o déficit americano, e os portos acabam sendo sempre, ao mesmo tempo, um problema, porque também tem um viés tecnológico muito grande. A China, inclusive, tem uma tecnologia hoje que eles, esqueci o nome como eles fazem agora, mas o nome disso, mas o que eles fazem? Ao invés de invadir um navio e simplesmente tirar a sua referência geográfica, que o cara perceba que está indo para o lugar errado, e simplesmente não nota para onde ele está indo, na verdade, eles alteram as rotas e o cara acha que está indo para uma direção, mas ele está indo levemente para outra direção. Então a China é capaz de hoje de hackear, invadir navios e levar esses navios como arma para outros lugares. Então ele pode cair na mão de piratas, por exemplo, alguns desses navios de carga, mas o cara jura que está indo para o porto
para um determinado porto, no lugar certo, e ele cai na mão de piratas que estão esperando esses carregamentos lá. A China já usa, já trabalha com essa tecnologia no mundo e já faz bastante isso, tá? Inclusive, alguns acreditam, não sei se vocês se lembram, que houve aquele acidente nos Estados Unidos, que um navio bate numa ponte, apaga, acende a luz. Eles acreditam que a China já tinha e aprendeu a invadir o sistema de portos americanos, tanto é que o Biden fez um plano específico e bastante caro para modernizar os portos americanos, não só do ponto de vista de guindastres e etc., mas também de tecnologia. Agora, a gente está vendo essa batalha que ela continua entre uma batalha de tecnocratas. O fato, uma indústria de tecnologia de inteligência artificial é importante? Sem dúvida. Atenção, cuidado, ela pode ser usada como arma. Hoje, nós vimos que, por exemplo, como eu disse mais cedo para vocês, uma inteligência artificial que tenha sido utilizada para fazer pesquisas médicas, em 40, 45 minutos, já identificou, por exemplo, mais de 6.000 novas toxinas que podem ser mortais, né, para o ser humano. Opa! Então, também estão sendo produzidas armas, novas substâncias que são fabricadas pela inteligência artificial ao mesmo tempo que busca uma determinada cura. O fato é que a indústria militar de AI é hoje a principal aposta dos Estados Unidos para manter o seu déficit e a sua hegemonia nessa contra a China. Trump está apostando 100% disso e nisso, ao mesmo tempo que vem tomando algumas reações geopolíticas para controle ou pelo menos contenção da perda do seu poder marítimo do ponto de vista de comércio. Agora, ele está, sim, apostando nas sete irmãs e o seu planejamento militar? Está. Isso vai gerar um modelo tecno-feudal junto com o complexo militar americano? Que foi exatamente uma das vertentes pensadas pelo Zbigniew Brzezinski e o Kissinger lá atrás? Pois é, meu caro, a que nós vemos é contra a tecnologia. E é isso que está refletido nos movimentos dessa semana agora na área de AI, com a questão da Groenlândia e do Panamá. Não por menos, quando o Trump, por exemplo, soube da gracinha feita pelo Pietro na Colômbia, claro que ele fez vários movimentos, visto, tarifas, uma farra danada, mas o principal, o que assustou a Colômbia, o que assustou o Pietro, foram as sanções econômicas que ele consegue fazer apertando o botão, falando para o Treasury, dizendo a partir de hoje a Colômbia não pode mais negociar em dólar, tem que sair das redes de SWIFT e de negociação com as sanções plenas econômicas. E se apertar de um botão, quebraria todos os bancos colombianos, e é por isso que o Pietro, na mesma hora, amarelou, porque ele sentiu que simplesmente ele quebraria a Colômbia rapidamente se ela saísse do sistema SWIFT e das clearings, né, de negociação dos bancos correspondentes americanos. Enfim, o fato que o movimento tecnocrata da direita, trumpista, que está ali dentro, existem uns globalistas, estão também se equipando para a guerra por energia. E a de tarifa fará parte inevitavelmente disso. Agora, quais consequências? Não são tão óbvias. Temos que pensar que um aumento numa barreira tarifária, que significa taxar mais a China, mesmo que ela levasse para os exportadores do outro lado ele absorvesse parte desse custo, isso elevaria, de alguma maneira, o preço interno, gerando mais inflação. É um problema que o Trump enfrentaria. Aliás, meu caro, quais efeitos dessa tarifária para a Europa, Brasil e Estados Unidos? Não são pequenos e já estão começando a aparecer, mas isso será um assunto para o nosso próximo Geoeconomia.